Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, 25 de maio de 2021. Amém, né? Graças a Deus por tudo, né, que Ele tem nos dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, pela boa consciência nas Escrituras, pelo discernimento da igreja no meio dessas religiões, dessas confusões que estão aí, né? Graças a Deus. E vamos aí continuar com a nossa meditação, nossa caminhadazinha, né? Estamos aqui no capítulo 2 de Hebreus, paramos aqui no versículo 13, né? Vamos aqui ler algumas passagens, né? Então aqui no versículo 13 do capítulo 2 de Hebreus está escrito assim: E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Então ele está todo o tempo falando de Jesus Cristo, né? Do Senhor Jesus. Para os hebreus que não receberam o Messias, e que o Messias era aquele Cristo, né? Era aquele Jesus, né? Como Jesus apareceu reprovando as religiões deles, né? E eles, né, tinham a crença de que eles estavam obedecendo à lei de Moisés, mas na verdade não estavam, né? Eles estavam enganados, estavam fazendo, né, o que era abominação diante de Deus, na verdade. Por isso eles não puderam discernir o Messias, né? Então vamos lá no 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, estamos vendo aí, está declarando, né? O império da morte estava nas mãos do diabo. Império, quer dizer, o poder, né? O poder da morte estava na mão dele. Quem foi que colocou esse poder na mão do diabo? Foi o pecado do Éden. E não só o do Éden, como todos os pecados do mundo. Mas começou lá, né? Certo? Ali foi exatamente a hora em que, o dia, né? A hora em que aquele casal, Adão e Eva, desobedecendo a palavra, desprezando a palavra, né? Não deram ouvidos à palavra, e aí então eles entregaram, né, esse império nas mãos do diabo, né, do anjo caído, certo? Então o que era necessário? Era necessário que alguém mais poderoso do que o diabo fosse lá, né, e tomasse das mãos dele as chaves desse império, né? E foi o que Jesus Cristo fez. Quando ele morreu, está escrito aqui, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele tomou esse poder da mão dele. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então todos nós, né, estávamos sujeitos à servidão antes da morte, antes da redenção do Senhor Jesus, né? Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, né, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquele que é de Deus, para expiar os pecados do mundo, do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o que nós estamos vendo aqui, mais uma vez, né, o escritor aqui declarando que, ele não tomou os anjos, né, para, digamos assim, administrar o pacto da graça. Os anjos administraram o pacto da lei de Moisés.
Mas para administrar a graça, não. Para administrar a graça são os homens, certo? Os homens e as mulheres, a igreja, né? Certo? Os homens e as mulheres tementes a Deus é quem governa o mundo, é quem governa o testamento, é quem governa o pacto, certo? Por quê? Ele está explicando aqui por quê, ó. No versículo 15 ele diz o quê? Livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E também aqui no 14, quando ele diz, ó, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Que mesma coisa? Da carne e do sangue. Ele se encarnou, se tornou um homem, né? Para executar exatamente o mistério da redenção. Que era o quê? Ele morrer, descer aos infernos, digamos assim, né? E tomar o império da mão do Satanás, o império da morte. Aí ele está dizendo exatamente isso aí. Aí no 17 ele diz, então convinha, né, que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Menos no pecado, né, claro, ele não pecou, né? Ele era inocente e não pecou. Mas ele foi semelhante aos outros, se tornou carne, se tornou sangue, morreu, né? Aquele seu corpo, né, morreu, né? Mas ressuscitou ao terceiro dia. E aí vamos em frente. No capítulo 3 ele vai dizer o quê? Que Cristo é superior, conforme, né, a tradução diz aqui, né? Resumindo aqui o capítulo, que Cristo é superior a Moisés, fala no perigo da incredulidade e da desobediência. Então, por causa disso, né, que ele falou aí sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte, a sua ressurreição, as características dele, né? Por que que existem os anjos, né? Que ele diz aí que todos eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, por causa disso tudo que ele disse aí, ele vai dizer, ó, pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a esse Jesus Cristo, né? Honrai esse Jesus Cristo, vamos honrar ele, vamos recebê-lo, né? Como Messias verdadeiro. Ele diz assim, ó, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo significa enviado, né? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então Jesus Cristo foi fiel, Moisés foi fiel, né? E outros também foram fiéis, né? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Né? Quem é que tem maior honra, a casa ou quem edificou? Com certeza quem a edificou, né? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, né? E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a igreja é o quê? É a casa do Deus vivo, não é isso? Da qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Lutando, né? Contra o mal, não é isso? Lutando contra nós mesmos, lutando contra os espíritos malignos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então aqui ele já está falando especificamente com os judeus.
Então não endureça os corações de vocês, não. Vocês estão endurecidos. Não endureça os corações como vocês fizeram lá naquele dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, né? Me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, né? Então, Paulo está aqui lembrando a eles todas aquelas coisas que aconteceram com eles lá no deserto, por causa da desobediência deles, né? Por causa do endurecimento de seus corações, né? Depois de todas aquelas maravilhas que o Senhor, Deus de Israel, fez com eles, eles foram tratar de contradizer, né? Moisés e outras coisas mais. Amém? Vamos parar por aqui hoje, né? Que paz seja com todos nós nesse dia. Amém.